Olá, como vai você? Tudo bem? Que as bênçãos do Papai do Céu estejam recaindo sobre você. Obrigado pelo canal, por assistir o canal A Busca. Obrigado porque temos a certeza que de alguma forma você tem enriquecido o seu conhecimento da palavra. Nós então, nesse vídeo, fechamos a série Cristo e os Cristãos. Vídeo, tema que comecei a semana passada com essa relação de graça e obras. Então, fecho não só o tema da graça e obras, mas também toda a série Cristo e os Cristãos. Mais uma vez, obrigado por ter acompanhado todos esses vídeos, todos esses temas, e continue acompanhando o canal A Busca, não só nessas séries, mas também outros temas avulsos que temos postado aqui no canal. Eu convido você nesse instante a fechar os seus olhos, se puder, para uma palavra de oração, como sempre fazemos aqui. Senhor Deus, muito obrigado pela tua graça, obrigado pela tua palavra, que teu Espírito nos ilumine mais uma vez ao estudá-la, em nome de Jesus, sempre pedimos. Amém. Muito bem, bem-vindo mais uma vez ao canal A Busca, fechando hoje a série Cristo e os Cristãos com esse tema da graça com as obras, a relação da graça e as obras, nesse segundo vídeo desse mesmo tema. A busca começa agora. Muito bem, vamos então pegar a nossa Bíblia. Eu espero que você possa me acompanhar lendo na sua própria Bíblia, fazendo as suas próprias anotações, que tenho dito que você não pode acreditar no que eu digo, você deve acreditar no que a Bíblia diz, por isso a base para os nossos estudos aqui tem sido sempre a palavra de Deus. Você se lembra da semana passada, você se lembra do começo do desenvolvimento desse tema, a relação da graça com as obras? Nós falamos sobre um texto básico, Êxodo capítulo 34, quando Deus se dá a conhecer a Moisés. Mas antes de ler esse texto, eu li, por exemplo, Efésios 2:8, onde Paulo diz que nós somos salvos pela graça. A salvação é uma ação divina, não é uma ação humana. Mas eu mostrei também em outros textos do Antigo Testamento a relação entre a ação divina e a ação humana. E aí sim, lemos Êxodo capítulo 34, que quero começar esse último vídeo da série Cristo e os Cristãos com esse texto, para fecharmos esse tema da relação de graça com obras. Então, você poderia pegar a sua Bíblia ou pegar a anotação para que você possa ler depois. Êxodo capítulo 34, versos 6 e o verso 7. Eu repito, a tradução que eu uso aí é a Revista Atualizada, João Ferreira de Almeida, Revista Atualizada, segunda edição. Fora isso, eu sempre coloco aí embaixo a tradução, se for fora essa. Então, Êxodo 34, 6 e 7, e passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Você se lembra quando eu li esse texto no tema passado, ou no vídeo passado? Eu dei uma ênfase e até mostrei uma tradução numa Bíblia específica, a Bíblia judaica, onde a palavra graça se repete, não a palavra misericórdia. Então, segundo a possibilidade de tradução do hebraico, é a repetição da palavra graça. E eu mencionei também naquele vídeo, falando a ênfase na palavra natsar, que é guarda. Então, no verso 6, a Bíblia menciona aqui que Deus é graça, ele tem uma graça, ele é graça, e no verso 7 diz que ele guarda a graça. Palavra natsar. E até fechei o vídeo da semana passada lendo Isaías, 2 textos do livro de Isaías, onde aparece novamente essa palavra no hebraico, natsar, referindo-se a Jesus Cristo como servo sofredor que faria aliança que englobaria também os gentios. Se você não assistiu o tema anterior, você não pode assistir esse, porque você não vai conseguir talvez compreender na sua plenitude o que eu vou explicar sem ter assistido o vídeo da semana passada. Na verdade, a série, os temas dessa série se ligam, então eu peço para você voltar no primeiro estudo, se você não assistiu, e assistir todos os outros, para que você, ao final da série, possa compreender bem tudo que eu
tencionei transmitir através desses vídeos aqui. Então nós estamos estudando hoje, fechando o tema da graça, relação de graça com obras, e fechando a série Cristo e os Cristãos. Vamos agora entender plenamente o assunto da graça, a relação da graça com as obras. Você se lembra que eu fiz algumas perguntas? Somos salvos pela graça, mas há uma parte humana a ser feita? Qual é essa relação da graça com as obras? Por que Deus tem uma graça guardada? Porque Ele é graça e ainda assim tem uma graça guardada. Essa graça se aplica aos gentios? Como é que funciona isso? Precisamos compreender isso e é isso que vamos ver a partir de agora. Você se lembra que na semana passada eu mencionei que essa palavra natsar, ela ocorre obviamente em outras partes do Antigo Testamento, e eu mencionei que alguns estudiosos aplicam essa palavra a Jesus, seria chamado o Nazareno, com base em Mateus capítulo 2, você se lembra disso. Então Jesus era chamado Nazareno, mas não tem, e ainda Mateus escreve para se cumprir o que os profetas disseram, mas não tem nenhum texto no Antigo Testamento dizendo que Jesus seria chamado Nazareno. Então alguns dizem, é por causa disso, é por causa daquilo, 4 possíveis interpretações ou argumentações em relação a isso. Uma delas é o uso da palavra natsar. Jesus é o natsar. Se essa é uma interpretação correta, e é uma grande possibilidade, uma grande probabilidade, embora não anule as outras, não precisa ser necessariamente essa, porque essa há realmente uma conotação muito forte de que realmente se aplique a Jesus Cristo. Assim como as outras também, pelo menos mais uma outra é óbvio que se aplica a Jesus como broto, renovo, etc. Já expliquei isso no vídeo anterior. Agora, natsar também é aplicado a Jesus Cristo. Então ele seria esse que guarda a graça. Ele seria essa graça guardada. Essa é uma possibilidade da tradução ali de Êxodo capítulo 34, versos 6 e 7, onde Deus é apresentado no verso 6 sendo graça, e no verso 7 ele é apresentado tendo ainda uma graça guardada, a ser ainda revelada, ok? Nós vamos então ler alguns textos agora do Novo Testamento para ver a aplicabilidade desse conceito de Jesus sendo aquele que guarda a graça. Jesus sendo aquela graça que Deus tinha guardada, mesmo ele sendo graça, mesmo ele dando graça já no Antigo Testamento. Ele perdoou Davi pela graça. Ele perdoou Abraão pela graça. Ele perdoou Moisés pela graça. Ele levou Moisés ao céu pela graça. Pois assim entendemos que Moisés já está lá, pois no Novo Testamento ele aparece na transfiguração de Jesus. Elias. Então a graça de Deus já é vista no Antigo Testamento, é óbvio, mas o texto diz lá, Êxodo 34, ele ainda tem uma graça guardada. E eu mencionei que é uma aplicação especificamente, não especificamente, mas abrangendo aos gentios também, e não uma graça somente ao povo judeu. Repito, leio agora textos do Novo Testamento para entendermos a aplicabilidade dessa graça. Vamos lá. Eu começo com Lucas capítulo 2, verso 40. Lucas 2, 40. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Veja, a graça que perdoa pecados? Não, porque Jesus não tinha pecado. Mas a Bíblia diz que a graça estava sobre ele, ou seja, Jesus tinha graça. A graça de Deus. Ou Jesus é a graça de Deus. Vamos ler outro texto. João capítulo 1, verso 14. João 1, 14 eu leio. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então o texto está dizendo, ele era cheio de graça. O livro de Lucas diz que Jesus tinha a graça, mas o livro de João diz que ele era cheio de graça. Ele não só tinha a graça, ele era cheio de graça. Ele tinha graça abundante nele. Talvez seja aquela graça que Deus havia guardado e que agora está disponibilizada. Eu leio agora o verso 16 do livro de João, mesmo capítulo, João capítulo 1, verso 16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Olha o que o texto diz. O texto está dizendo que todos nós temos recebido de sua plenitude, graça sobre graça.
Existe uma graça só? Existe duas graças? Graça sobre graça? É uma abundância de graça. Veja, no texto de Êxodo capítulo 34, aparece duas vezes a palavra graça. Uma no verso 6, outra no verso 7, segundo a tradução judaica da Bíblia, eu já mencionei. Deus é graça, descrito no verso 6. E no verso 7, ele tem uma graça, versos do capítulo 34 de Êxodo. Ele é graça e ele tem uma graça guardada. Graça, graça. E aqui João parece estar fazendo referência a isso. Não tem como comprovar isso. Estou fazendo apenas uma inferência. Será que João está fazendo uma aplicação? Será que Jesus está se referindo a essa graça? Ele diz, recebemos de sua plenitude, graça sobre graça. A graça que Deus já havia manifestado no Antigo Testamento, agora uma graça abundante. Jesus era cheio de graça. Muita graça. Power de graça. Agora, olha o que o livro de Romanos diz. Na teologia de Paulo é que entendemos melhor isso. Romanos capítulo 5, verso 15. Romanos 5, 15, se você não puder ler, tome nota. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foi abundante sobre muitos. Então, na argumentação de Paulo, nós todos os seres humanos pecamos. Essa é a argumentação de Paulo no livro de Romanos. Todos nós pecamos. Capítulo 3 ele menciona várias vezes isso, pelo menos 2, 3 vezes isso. Todos pecamos. E verso 23 lá ainda diz, carecemos da glória de Deus. Todos pecamos. Aí ele diz, por meio de um homem veio a ofensa, por meio de um homem veio o pecado. Mas aí vem a graça. Então ele diz esse verso, muito mais a graça de Deus. E depois, mais para frente, ele diz a graça de um só homem, Jesus Cristo. Então, parece que Paulo está mencionando a graça de Deus e a graça de Jesus Cristo. Graça sobre graça, uma graça mais abundante. Jesus era cheio de graça, porque ele não tinha só a graça de Deus sobre ele, ele tinha a graça dele mesmo. Porque ele é o próprio Deus. Então é graça sobre graça, graça abundante. Paulo também compactua com essa ideia que vimos no livro de Lucas e vimos no livro de João. Jesus cheio de graça, Jesus graça sobre graça, uma abundância de graça, e aqui parece que Paulo está mencionando a graça de Deus e a graça de Jesus Cristo. Agora Paulo, ele vai além. Eu quero ler com você, permita-me ler outros 2 textos de João, para que eu possa então ler na minha Bíblia um texto de Paulo aos Hebreus. Não há confirmação de que realmente foi Paulo, nos materiais teológicos, de que realmente foi Paulo que escreveu o livro de Hebreus, mas nós entendemos que realmente foi Paulo que escreveu o livro de Hebreus. Mas antes de eu ler esse texto de Paulo, permita-me fazer referência a 2 outros textos de João. Um deles, João 1,29. Você se lembra? Não vou ler esse, vou só mencionar. João 1,29, João Batista vai batizar Jesus e João Batista diz assim, esse é o Cordeiro de Deus, você se lembra desse texto? Que tira o pecado do mundo. Por que Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Você se lembra no Antigo Testamento, quando os judeus pecavam, eles tinham que pegar algum animal, levar até o santuário, apresentar esse animal para o sacerdote, e o sacerdote então mediava o ser humano pecador com Deus. E esse animal era então sacrificado, geralmente um cordeiro. O cordeiro pagava a culpa pelo pecado. O sangue do cordeiro era derramado em lugar do sangue do pecador. Porque nós já vemos isso desde o Antigo Testamento, o salário do pecado é a morte. A frase que Paulo vai cunhar no Novo Testamento, mas isso é um conceito do Antigo. Agora, João Batista, quando vê Jesus no referido texto, João 1,29, ele aponta para Jesus e diz, esse é o Cordeiro. Esse é aquele que vai efetivamente tirar os nossos pecados. Veja, se João está dizendo que Jesus é o Cordeiro e que Jesus é quem vai tirar o pecado, quer dizer que todos aqueles animais que foram mortos no Antigo Testamento não tiravam o pecado. Apenas apontavam para alguém que futuramente tiraria os pecados.
Isso vai ficar claro nesse texto de Paulo que eu vou ler daqui a pouco. Então entenda, Jesus Cristo é aquele que não só perdoa pecados, mas é aquele que tira os pecados, coisa que os sacrifícios do Antigo Testamento não podiam fazer. Nos sacrifícios do Antigo Testamento, os judeus apenas demonstravam fé naquele que viria. Muitos falam da diferença do Antigo e do Novo Testamento. Basicamente, qual é a diferença básica do Antigo e do Novo Testamento? A diferença é que no Antigo Testamento eles olhavam para o Messias que viria, um Messias que ainda daria a sua vida, uma graça que ainda seria revelada. Nós olhamos para o Messias que já veio. Eles olhavam para frente, nós olhamos para trás. Nós olhamos para o Messias que já veio. Uma graça que já nos foi revelada. Então, entendemos que Jesus Cristo e a sua graça não foi dada somente para perdoar pecados, mas também para tirar os pecados. Você se lembra de um outro texto escrito por João, agora na sua carta, esse que eu mencionei é no seu Evangelho, capítulo 1, verso 29, mas agora no livro, na primeira carta de João, capítulo 2, verso 9, esse eu vou ler, vai aparecer aí na tela. 1 João 1, 9 eu leio. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus Cristo, é fiel e justo para nos perdoar os pecados, mas não só para isso. Ele não só perdoa os pecados, mas também nos purifica de toda injustiça. Então o texto está dizendo que a graça que Jesus Cristo foi nos dado, não só para perdoar pecados, mas também para nos purificar. Mas o que tem a ver isso com essa série Cristo e os Cristãos? Você se lembra que eu abri essa série falando de um Cristo fundamentalista, Jesus Cristo sendo fiel ao princípio bíblico, sendo fiel aos conceitos bíblicos, sendo fiel até mesmo, crendo até mesmo em histórias que hoje os cristãos não estão crendo mais. Você se lembra disso? E se você não assistiu os vídeos anteriores, você não vai entender bem essa série, você deve voltar a assistir esses outros vídeos para que então você assista esse último. Jesus Cristo era conservador no que se refere ao princípio bíblico. E conforme eu já falei lá no primeiro estudo, eu não estou me referindo aqui usando a nomenclatura conservador e liberal no aspecto político, absolutamente. É no aspecto religioso. Jesus era conservador porque ele prezava os princípios bíblicos. Princípios que ele mesmo deu no Antigo Testamento. Então, eu estou fazendo uma ligação agora desse último tema com todos os outros que eu já mencionei. Se Jesus Cristo foi fiel, ele tinha um foco e foi fiel aos princípios bíblicos que ele mesmo estabeleceu, e foi morto por isso, você já pôde perceber também nesses nossos estudos que Jesus espera isso de nós. Espera o quê? Que nós também sejamos fiéis. Que nós não abramos mão desses princípios, ainda que praticando esses princípios hajam divisões, ainda que praticando esses princípios venham perseguições sobre nós, sofrimentos sobre nós. E é por essa razão que um dos temas aqui foi um tema de conforto, para fazer com que você entenda que esse sofrimento que talvez você esteja passando, ou que já passou, ou que ainda vai passar, é para lapidar você, transformar você, porque você é a propriedade de Deus. Esse é um dos estudos que já fizemos. Agora, veja, estamos estudando aqui que Jesus Cristo, ele não só perdoa os nossos erros. Eu, num dado momento, enxerguei que eu era fofoqueiro. Ele me perdoa? Claro que ele me perdoa. Num dado momento, Deus me revelou, porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos convence do pecado. Num dado momento da minha vida, o Espírito Santo, Jesus, através do Espírito Santo, me revelou que eu era mentiroso. O Espírito Santo me revelou que eu era assassino. O Espírito Santo me revelou que eu tinha uma vida promíscua. O Espírito Santo me revelou que eu mentia, que eu adulterava, que eu matava, que eu fazia imagem de escultura, enfim. Ele me perdoa. A graça é para nos perdoar. Mas a graça não é só para nos perdoar. A graça é também para nos transformar.
Porque Jesus Cristo é essa graça. Jesus Cristo é aquele cordeiro que não só perdoa pecados. Jesus Cristo é aquele que não só morreu em nosso lugar, mas ressuscitou. Jesus Cristo é aquele que ressuscitou e foi para o céu, e diz o texto bíblico de Hebreus, que eu vou ler daqui a pouco, ele está no céu, intercedendo por mim e por você, nos concedendo a graça dele, para nos fazer obedientes. A graça não é limitada, não pode ser limitada apenas a perdão dos pecados. No vídeo anterior eu mencionei a falácia de muitos cristãos. Eu sou salvo pela graça. Paulo diz lá em Efésios 2:8, para citar só apenas um texto. Paulo diz que eu sou salvo pela graça. A Bíblia diz que eu sou salvo pela graça. Então eu não preciso me preocupar mais com obras. Isso é uma falácia, isso não existe. Isso não faz parte do contexto bíblico. É pegar um texto isolado apenas e basear toda a minha teologia num texto bíblico apenas. A graça foi dada para nos perdoar. Sim, Ele pode me perdoar de qualquer coisa. Ele pode te perdoar de qualquer coisa. Mas a graça foi dada não só para nos perdoar. Ele está disposto a nos perdoar quantas vezes forem necessárias. E eu pergunto, você já sentiu o perdão de Deus? Você já experimentou o perdão de Deus? Você já teve a convicção de que você já foi perdoado? Você, para se dizer um cristão, precisa ter passado por isso. Eu já me senti perdoado. Cada novo dia eu preciso me sentir perdoado, porque a graça é para isso. Mas a cada novo dia eu também preciso nascer de novo. O que Jesus disse em São João capítulo 3. Porque a graça nos foi dada não só para nos perdoar, mas também para nos transformar. Na linguagem de João, nós confessamos os nossos pecados. Ele é fiel e justo, Ele vai nos perdoar. Ele prometeu. Mas Ele também vai nos purificar. Ele é o Cordeiro que não só perdoa, mas tira o pecado. Eu não sei qual é o pecado que aflige você. Mas eu posso afirmar com convicção, Deus não só pode perdoar, Deus não só já perdoou em Cristo Jesus o seu pecado. Mas se você quiser, Ele vai te dar forças para você vencer esse pecado. Para você voltar a ser a imagem e semelhança dele. Não estou dizendo com isso que você, enquanto viver aqui nessa terra, ou vai chegar um momento, enquanto você viver aqui nessa terra, vai atingir um nível de perfeição e não pecar mais. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo apenas que você pode vencer os pecados pelo poder de Cristo. Vencer aquilo que te aflige. Vencer aquilo que te distancia de Deus. Esse é o processo de santificação, que vai durar a vida toda. Santificação não é glorificação. Você não vai conseguir ser perfeito enquanto vivermos aqui. Somente depois que Jesus voltar. Essa é a promessa bíblica. Mas não se esqueça de uma coisa, não limite a graça. Muitas pessoas pensam que, já que a glorificação se dará somente quando Jesus voltar, Ele me perdoa aqui e eu continuo vivendo como eu sempre vivi. Está tudo ok. Não. Não limite a graça. A graça é para perdoar, mas a graça também é para transformar. Agora permita-me ler o texto de Hebreus que mencionei. Hebreus capítulo 9, o verso 13 e o verso 14, eu leio assim. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne. Para aqui um pouquinho, eu vou ler só o verso 13 e vou fazer uma explicação. O contexto aqui, Paulo está mencionando, acreditamos que foi Paulo que escreveu o livro de Hebreus, está mencionando exatamente os sacrifícios do Antigo Testamento que já fiz menção aqui nesse vídeo também. Então ele está dizendo, olha, aqueles sacrifícios lá não purificam. Veja, vou ler de novo o verso 13 e o verso 14 agora. Verso 13. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, verso 14, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará, o sangue de Cristo purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo.
Então, Paulo está argumentando, vai ficar claro no próximo texto que eu leio aqui, Paulo está argumentando que aqueles sacrifícios não purificavam a consciência. Aqueles sacrifícios perdoavam o pecado, porque através desse ato de sacrificar um animal, os judeus demonstravam fé no Messias que ainda viria. Agora, com o Cordeiro de Deus, com o Cordeiro chamado Jesus Cristo, o verdadeiro Messias, com esse Cordeiro, a coisa é diferente. Com o sangue de Jesus Cristo, a coisa funciona diferente. Com o sangue de Jesus Cristo nós temos não só o perdão dos pecados, mas a nossa consciência purificada. Você já ouviu algumas pessoas dizerem assim, referindo-se a alguns cristãos? Eu já ouvi várias vezes essa frase. Alguns dizem, olha aí, esse é cristão, ó. Aprontou, e agora diz que foi perdoado. E está tudo certo. Será? Será que Deus é assim mesmo? Deus é assim mesmo. Porque Deus perdoa mesmo. Ele prometeu isso. Jesus Cristo morreu justamente para nos perdoar. Alguns têm aquela frase cunhada, aqui se faz, aqui se paga. É verdade, nós temos as consequências dos nossos erros aqui. Mas essa frase não pode ser não pode estar certa na sua plenitude. Porque aqui se faz e aqui alguém pagou. Jesus Cristo pagou. O meu e o seu pecado, Ele pagou, segundo Isaías 53. Percebem? Jesus Cristo é a graça que estava guardada. Deus em Jesus Cristo nos disponibiliza uma graça que de alguma forma não tinha no Antigo Testamento. Porque Paulo está argumentando que a partir de Cristo, a partir do sangue de Cristo, nós temos não só o perdão dos nossos pecados, mas em Cristo, por essa graça, pelo seu sangue, nós temos o perdão de pecados, mas também temos a purificação dos pecados. Cristo Jesus, de alguma forma, ele tira o pecado. Ele nos purifica e nos coloca no processo de santificação. Permita-me ler esse mesmo capítulo 9, agora o verso 27 e 28. Capítulo 9, verso 27 e 28. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Veja que texto forte. O texto é muito forte. Jesus Cristo a Bíblia está dizendo que Jesus Cristo veio a primeira vez para tirar os nossos pecados. Ele já tirou os seus? Ele tem tirado os seus? Você pode dizer que está no processo de santificação? Veja, algumas pessoas têm dificuldade de entender essa relação de graça e obras. Eu mostrei no Antigo Testamento já. No Antigo Testamento já há indícios dessa ação divina com a ação humana. Pois a graça foi dada não só para nos perdoar, mas também para nos purificar, para nos transformar. Com certeza você já ouviu frases do tipo, olha aí, pecou, agora entrou na igreja. Já ouviu isso? É assim mesmo. Com certeza você já passou por experiências de ser perdoado e as pessoas questionarem, será mesmo? Deus age assim, Ele perdoa. Mas não podemos, como eu disse, limitar a graça de Deus, porque a graça foi dada não só para nos perdoar, mas também para nos purificar. E o texto está dizendo que Jesus virá segunda vez para esses que o aguardam para a salvação, para esses que não só receberam a graça e o perdão, ou a graça para o perdão, mas a graça para a transformação. É assim que funciona. Eu tenho experimentado essa graça. Eu tenho experimentado uma transformação de vida. Você precisa experimentar isso. Isso são as bases do cristianismo. Veja, qual é a relação desse nosso tema com os outros temas que temos apresentado aqui? Nós não teremos desculpas. Por que as cidades de Sodoma e Gomorra foram destruídas? O texto bíblico lá no Antigo Testamento diz claramente, promiscuidade, basicamente promiscuidade, homossexualismo.
Deus concedeu graça para perdoar os nossos pecados, mas Ele também concedeu graça para nos transformar, para nos colocar no caminho direito, para nos colocar, para usar a nomenclatura bíblica, no caminho estreito, na porta estreita. É por essa razão que eu tenho mencionado desde o começo dessa série, que quando você decide fazer a vontade de Deus, vão ocorrer divisões. Pessoas ao seu redor não vão gostar disso. Agora, não se esqueça de uma coisa, que não podemos limitar a graça. As pessoas não podem limitar a graça. A maioria dos cristãos hoje estão limitando a graça apenas ao perdão de Deus, mas a graça de Deus é muito mais que isso. É para a transformação da nossa vida. Então nenhum de nós terá desculpas. Nós seremos julgados pelas obras. Por que seremos julgados pelas obras? Porque Deus é quem faz as obras em nós. É pelo poder dele, é pela graça dele operando em nós. Então Deus nos dá a sua graça para perdoar os nossos pecados. E Deus nos dá a sua graça para nos transformar, nos colocar no caminho da santificação. E uma vez no caminho da santificação, pelo poder dele, nós produziremos as obras pelas quais passaremos pelo juízo. Então é tudo pelo poder dele. Mas você precisa decidir, você precisa escolher, eu preciso decidir, eu preciso escolher andar nesse caminho estreito. Me colocar, entrar na porta estreita. E quando eu faço isso, eu estou seguindo efetivamente Cristo. Foi por isso que ele morreu. Ele andou no caminho estreito. Para os líderes judaicos, ele era liberal, mas não, ele era extremamente conservador. As pessoas vão rir de você quando você disser que acredita nas histórias do Gênesis, por exemplo. As pessoas vão rir de você quando você disser que casamento é um princípio bíblico e que casamento é a união de um homem com uma mulher. As pessoas vão rir de você quando você disser que o homossexualismo não é um princípio bíblico. As pessoas vão rir de você quando você disser que os jovens precisam se preservar para o casamento. As pessoas vão rir de você quando você vivenciar os princípios bíblicos e vão chamar você hoje de fundamentalista. Qual deve ser sua reação? Alegria. Porque você estará sendo comprovado que efetivamente você estará seguindo a Cristo. Não limitemos a graça. Eu quero ler outros textos com você para fecharmos. Vários outros textos para ficar claro aqui, isso que a gente tem mencionado, especificamente nesse último tema. Por exemplo, Romanos 5, 21. Já li um texto de Romanos, mas agora vou ler de maneira mais rápida vários textos para confirmar isso que eu estou mencionando. E o que é que eu estou falando? Eu estou dizendo que a graça é Jesus Cristo. Aquela graça guardada, o Natsar, é Jesus Cristo. E ele, ou nele, por ele, eu não tenho só o perdão dos pecados. Por ele, nele, eu tenho a transformação da minha vida. E a minha vida vai demonstrar que eu o aceitei não só como meu Salvador, mas também como meu Senhor. E eu vou produzir obras, por isso que Jesus diz em Mateus 7, pelos seus frutos os conhecereis. Eu vou produzir obras, e por essas mesmas obras eu serei julgado. Ou seja, ele vai me julgar com base nas obras que ele mesmo estará fazendo em mim. Leia Romanos 5, verso 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Então, se antes o pecado reinava, agora a graça reina. O pecado não pode mais continuar tendo domínio sobre mim. Eu não posso mais continuar praticando as mesmas coisas que eu sempre fiz. Paulo, quando enxergou isso, você pode ler no livro de Romanos, quando enxergou isso, ele disse, maldito homem que eu sou. Porque ele olhava para si mesmo e dizia, olha, tem um poder dentro de mim que me impede de fazer a vontade de Deus. Tem um poder dentro de mim que me impede de ser fiel a Deus. Mas a graça é dada justamente para isso, não só para perdoar, mas para nos fazer obedientes.
Você tem experimentado isso? É uma das maiores bênçãos que o ser humano pode experimentar. Não só o perdão de Deus, mas o poder dele para te libertar daquilo que te domina, do pecado que te domina. Outro texto, Romanos 6,14. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Paulo não está falando que a lei foi abolida, como alguns afirmam. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que agora a graça é quem domina você. Porque no contexto de Paulo, você pode ler isso no livro de Romanos depois, a lei nos mostra o pecado. Mas quando você está debaixo da graça, o pecado não reina mais sobre você. Então é a graça que domina, não mais o pecado. A lei perde a sua força. Exemplo, você não fuma. Entra num estabelecimento cuja placa está lá na parede. Não fume. Vai fazer algum sentido essa lei para você? Nenhum. Por quê? Porque você já está livre daquilo. A graça nos transforma a ponto de nós não mais vivenciarmos os pecados que anteriormente praticávamos. O que isso é chamado na Bíblia? Conversão. O que é conversão? É simples de entender, para você que já tirou carta, por exemplo, carta de motorista. Você está numa direção, lado direito e o lado esquerdo. Quando você faz a conversão, tudo que estava do seu lado direito agora está do seu lado esquerdo. E tudo que estava do seu lado esquerdo agora está do lado direito. Isso é conversão. Conversão é você, biblicamente falando, conversão bíblica, conversão espiritual. É você amar o que você odiava e odiar o que você amava. É a transformação de vida, é andar pelo caminho estreito, é entrar pela porta estreita. São aqueles textos que já li, Jesus diz, olha, não pode ser meu discípulo quem não tomar a sua cruz. Quem não até mesmo renegar pessoas. Quando a graça domina, você vai ser um filho de Deus obediente. Outro texto, Romanos 6, verso 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Não reine o pecado. Quando a graça não é dada só para perdoar. Jesus tinha uma graça guardada, Deus tinha uma graça guardada. E nesses últimos dias, Jesus Cristo, desde a sua morte, Jesus Cristo nos dá poder. Jesus Cristo é a graça que nos perdoa e Jesus Cristo é a graça que nos transforma. E quando você aceita Jesus Cristo, por isso, repito, Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis. Quando você aceita Jesus Cristo, quando Cristo habita em você, será visto nas suas obras. O pecado não vai mais reinar em você. O pecado não vai mais dominar você. Eu termino com 2 textos, depois mais um. Romanos 5:20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Graça sobre graça. Uma graça guardada que agora, em Jesus Cristo, a partir da morte de Cristo, nos está disponibilizada. Superabundou a graça. Repito, quando a Bíblia fala de lei, não está dizendo que a lei foi abolida, está dizendo apenas a lei mostra o pecado. Só que agora a graça domina você. E se a graça domina você, o pecado não reina mais. A lei perde a sua força. Superabundou a graça. É uma graça que perdoa e é uma graça que transforma. Agora, Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Veja, esse texto é claro da relação de graça com as obras, por isso que eu deixei ele para o final. Paulo está dizendo que nós podemos abundar em toda graça. Para que a gente superabunde em toda boa obra, a graça não foi dada só para perdoar. A graça foi dada para perdoar, mas também para nos transformar. A graça nos foi dada para transformar a nossa vida. A graça foi nos dada para que outras pessoas vejam as obras de Deus em nós. Obras que Ele faz em nós, pelas quais seremos julgados. Superabundar em graça é superabundar em boas obras. E eu termino com um texto de Salmo 62, que já li aqui, e agora vai ter muito mais significado. Salmo 62, verso 11, eu leio assim. Uma vez falou Deus,
2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Agora esse texto fica claro. Deus tem todo o poder. O poder é dele. Você não pode ser transformado pelo seu próprio poder. Você não pode parar de fumar pelo seu próprio poder. Você não pode parar de beber pelo seu próprio poder. Você não vai deixar as drogas pelo seu próprio poder. Você não vai deixar a homossexualidade pelo seu próprio poder. Você não vai deixar o adultério pelo seu próprio poder. Você não vai deixar o assassinato pelo seu próprio poder. Você não vai deixar a fofoca, o roubo, a mentira pelo seu próprio poder. Porque o poder é de Cristo. E o texto está dizendo então que a graça é dele. Ele é cheio de graça, pois ele retribui segundo as obras. O que aparentemente era uma contradição quando eu li esse texto no vídeo anterior, agora fica claro. Porque essa graça não é só para perdoar. Essa graça é dada para transformar. Então o texto está dizendo que Deus vai dar essa graça pelo poder dele. Através dessa graça o poder dele vai agir para transformar o ser humano. E através desse sistema, ele, Deus, faz as obras no ser humano e Deus julga o ser humano por essas obras que ele mesmo fez no ser humano. Lembra-se a analogia que fiz das muralhas de Jericó, por exemplo? Foram os seres humanos que tocaram as trombetas, foram os seres humanos que gritaram, mas Deus é quem agiu. Foi Moisés que libertou o povo do Egito, mas pelo poder de Deus. São as suas obras boas que são vistas, mas pelo poder de Deus. Deus vai julgar você pelas suas obras, mas as obras que ele realizará em você. Portanto, nenhum de nós teremos desculpas por não sermos fiéis a Deus. Nenhum de nós teremos desculpas por não obedecermos aos princípios estabelecidos na palavra de Deus. Muitos cristãos hoje vivem uma vida em pecado porque não compreenderam ainda esse princípio. E eu vou dizer uma coisa a você, abrindo meu coração. Eu também não entendia. Eu vim entender esse princípio de alguns anos para cá. A graça de Deus não pode ser limitada ao perdão apenas. Porque se fosse só isso, Jesus Cristo não precisaria ressuscitar. Jesus Cristo não precisaria subir ao céu. E Jesus Cristo não precisaria hoje estar intercedendo por nós. O perdão foi conseguido na cruz, mas ele é individual e não coletivo. Então Jesus, ao interceder por mim e por você, está aplicando esse perdão individualmente sobre mim e sobre você, através da sua intercessão no santuário celestial. E não só aplicando o perdão, mas disponibilizando o seu poder, transformando a mim e a você novamente na imagem e semelhança dele. Porque quando ele vier, ele vai nos julgar segundo as obras. Mas se nós permitirmos, ele vai fazer as obras. Essas obras você não vai conseguir nunca fazer por você mesmo. Essas obras eu nunca vou conseguir fazer por mim mesmo. Mas lembre-se, não teremos desculpas. Eu quero terminar lembrando você de uma história bíblica que está narrada em São João, se não me engano, capítulo 8. Uma mulher adúltera foi levada a Jesus. Eles disseram: Jesus, a lei de Moisés diz que devemos apedrejar. O que o Senhor diz? É lógico que eles queriam pegar Jesus ali fazendo com que Jesus de alguma forma se condenasse para que ele pudesse ser preso e morto antes da hora. Mas eu não quero me deter nesse contexto, eu me detenho nas últimas frases de Jesus para essa mulher. Depois que Jesus cita a frase tão famosa: quem não tem pecado atire a primeira pedra, Jesus diz para a mulher: onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? E ela responde: não, ninguém. E Jesus então fala uma frase para ela: eu também não te condeno. O que Jesus está fazendo? Jesus está perdoando aquela mulher.
Ele é Deus. Ele poderia condenar aquela mulher, porque o salário do pecado é a morte, e ela foi pega em flagrante pecado. Jesus disse para ela: eu não condeno você. Onde estão aqueles que te acusavam? Talvez esteja falando para alguém nessa hora que está passando por um período tão difícil, de severas acusações. Jesus disse para você hoje ao seu coração: eu não condeno você. Eu perdoo você, porque a minha graça foi dada para isso. Mas o diálogo de Jesus com aquela mulher não terminou nessa frase. Ele diz: eu perdoo você para você ter paz. Eu perdoo você para você poder ter noites de sono tranquilas. Eu perdoo você. A minha graça foi dada para isso. Mas Jesus, na última frase que diz para aquela mulher, diz: vai e não peques mais. Junto com essa ordem está a graça de Deus para transformar aquela mulher. E foi o que aconteceu. Eu já ouvi Deus, Jesus Cristo, falando à minha mente, ao meu coração: eu não condeno você. Eu também ouvi Jesus Cristo dizer para mim: não peques mais. Eu te dou poder para você me obedecer. Você já teve o privilégio de escutar Jesus falando ao seu coração e à sua mente essas palavras? Se não, que Ele esteja te falando agora. Eu não condeno você, Ele diz. E não peques mais, pois a minha graça te basta. Eu perdoo você e eu te dou poder para você me obedecer. Permita-me orar com você agora. Senhor Deus, somos teus filhos. Obrigado pelo teu perdão. Obrigado pela tua graça. Obrigado pela transformação que o Senhor fará em nós. Obrigado pelo esse teu filho, essa tua filha que está assistindo essa série, especificamente esse tema. Que o Senhor visite, que o Senhor toque, que o Senhor perdoe, que o Senhor restaure, que o Senhor purifique. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Estarei logo lançando outras séries e espero que nesses temas apresentados no canal Busca você esteja sendo ricamente abençoado pelo Papai do Céu. Deus abençoe você.